Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Bravo na área, tá? Hoje eu vou estar trazendo para vocês a receita passo a passo de como se preparar o chari, né? Chari, para quem não sabe, para quem não vem acompanhando aí os nossos vídeos, chari é o nome dado ao arroz utilizado para fazer o sushi, para fazer o uramaki, temaki, rossomaki, baterá, entendeu? Qualquer forma aí de contato peixe com arroz na culinária fria é feito com chari, tá bom? Então assim, antes de tudo, eu peço humildemente que você deixe o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe e devagarzinho vamos ajudando esse canal a crescer, porque é o que eu digo, o luxo aqui tá no conteúdo, tá bom? Então vamos lá. É... Aonde que ele vai ser preparado aqui? Ele vai ser preparado numa panela elétrica, tá bom? Tem formas dele ser feito no fogo. Só que para ele ser feito no fogo, na minha opinião, você tem que ficar prestando atenção nele o tempo todo, porque ele tem que passar por 3 estágios de fogo, tá? Fogo alto, fogo médio e fogo baixo. Já numa panela elétrica ou numa panela a gás, você já consegue fazer todo o processo de lavagem dele, coloca na panela e deixa lá que ela vai fazer todo o serviço. A gente só vai ter que se atentar quando ele fica pronto, que ele precisa ficar um tempo de descanso na panela antes da gente jogar o nosso su, né? Que é o nosso molho, o vinagre temperado tal, que a gente vai jogar nele. Lembrando que assim que a panela ficar pronta, né, só com o arroz feito com a água, o nome dele é o gohan, né, que seria o utilizado na culinária quente. A partir do momento que se é jogado o vinagre nele, ele se torna então o chari, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu vou estar utilizando 3 xícaras, tá? Geralmente essas panelas elas vêm com um copinho de medida que é do tamanho correspondente a uma xícara, tá bom? Então vamos lá. Essa maneira aqui que eu vou estar explicando para vocês é para você que quer surpreender a família, tal, quer fazer um negócio bonito em casa. Existe uma técnica mais apurada, tal, que é feita em restaurantes, que essa daí eu vou estar detalhando num próximo vídeo, tá? Mas esse passo a passo aqui não vai fazer você passar vergonha para ninguém, muito pelo contrário. Então a gente tem aqui a nossa xícara de arroz, tá? E qual arroz que é utilizado? O arroz grão curto, tá, pessoal? Tem que ser um arroz grão curto, próprio para culinária japonesa. Existem marcas muito boas aí, entre 40 a 50 reais, tá bom? Da mesma forma que existem arroz bem mais caro que esse, que são os californianos, né? Que passa de 100, 200 reais. Pacotes bem caros, tá? Então esse daqui, ele é um arroz grão curto. Existe o grão curto e o grão longo. Geralmente o grão longo ele é utilizado na culinária quente, tá? Para se fazer o sushi, o nosso chari que a gente vai utilizar agora, vai fazer o passo a passo, tem que ser esse daqui, o grão curto. Então vamos lá. 3 xícaras. Uma. Pegar a segunda. Segunda. Terceira xícara. Certo? Vamos guardar, tá? Pessoal, sempre que for fazer alguma coisa em casa, é fazendo, pegou, guardou, sujou, limpou, entendeu? Nada de deixar aquela bagunça e aquela porquice, tá? Então tem que saber trabalhar e organizar ao mesmo tempo. Beleza. Fechei aqui o nosso pacote de arroz. Fechadinho, organizado, vamos lá. Essa primeira água aqui que a gente vai dar nele,
a gente só vai submergir ele, a gente não vai colocar praticamente a mão, tá? A gente só vai deixar a água cobrir ele certinho. Né? E para que a gente vai fazer isso daqui? Para toda e qualquer impureza, poeirinha, alguma coisa que tiver, ela vai boiar e a gente vai conseguir tirar. Se a gente já meter a mão na primeira água e começar o processo, a gente não vai conseguir tirar essas impurezas, tá bom? Então aqui a gente vai deixar a panela encher, não toda, tá bom? Deixa submergir aí de uma maneira generosa aí o seu arroz. Isso aqui já está. Desculpa o barulho aí, pessoal, de moto, aqui eu tô em Osasco aqui, o pessoal gosta de umas motos barulhentas aqui, mas faz parte, tá? Aqui, ó, já submergiu o suficiente, tá bom? Então aí a gente vai vir aqui, vamos escorrer. Cuidado, pessoal, dá para escorrer certinho desse jeito. É só a pessoa ter cuidado. Não adianta querer virar a panela toda de uma vez aqui, que não vai dar certo. Então vamos lá. Vamos lá. Beleza? Escorrendo. Agora a gente vai começar a massagem no arroz. Vamos lá. Vamos colocar nossa mão, pessoal. Aqui eu vou colocar o dedo no fundo da panela. Eu vou estar lavando ele direto na panela. E vou rodando, tá? Vou rodando. Rodo para um lado, rodo para o outro, tá? Quantidade de água você deixa submergir aí bastante, tá? E vai mexendo, tá? Você vai meio que juntando seus dedos no fundo da panela. Consequentemente, você vai ver que você vai começar a apertar assim, não apertar, mas pressionar suavemente os grãos, tá? E a água vai começar a ficar branca. O que é isso que está soltando na água? É todo o amido do arroz. Esse arroz ele é muito rico de amido. Por isso que a gente lava ele, tá? Então vamos lá. Dá aquela lavadinha, dedo no fundo da panela. De maneira nenhuma apertar, esfregar, tá bom? Os grãos. Ó. Pá. A água, ó, bem branca. Bem branquinha. Vamos lá. A gente vai fazer isso daqui 3 vezes. 3 vezes. Certinho aqui, ó. Deixamos escorrer. Escorreu tudo. Segunda vez. Beleza. Dedo no fundo da panela. Vai girando. Tá? Tirando sempre o arroz que fica nas laterais. Vamos lá. Vai tirando. Rodando a mão. Nunca, mais uma vez eu vou falar, nunca esfregar os grãos, tá? Tem que pensar que eles são muito delicados, a gente não pode danificar, a gente tem que preservar o grão, tá? Porque o importante, depois dele cozido, é você sentir, tá? Cada grãozinho, ele não pode ficar papa. Entendeu? Se tiver papa, se alguém aí estiver comendo arroz com sushi papa aí, pá, tá errado. Então vamos lá. Segunda vez aqui, ó. A água, mais uma vez, ó. Bem branquinha. Pronto.
Terceira vez, vamos lá. Tirando o arroz da lateral sempre. Vamos rodando. Olha o barulhinho que faz, pessoal. Não precisa apertar. O próprio contato de um grão com o outro já vai dando meio que um polimento nele, tá? E já vai ajudando a soltar o amido. Vocês vão ver que na terceira passada de água, a água vai ficar menos branca, tá bom? Você vai sentir que os grãos vão começar a ficar meio que um pouquinho mais pesados assim. É que eles estão sendo hidratados, tá bom? Aí, pessoal. Terceira água. Vamos escorrê-la. Escorrendo certinho. Beleza, pessoal. Agora é o seguinte. Toda a panela, essas ou elétrico ou a gás, elas vão ter umas marcações, ó, tá vendo? Aqui, ó, que nem na minha panela, a quantidade de xícaras está aqui do lado. Então, no caso, se eu tivesse utilizado 10 xícaras, eu teria que colocar a água até aqui. No caso, 8, 6 e assim a quantidade de xícaras. E aqui do lado tem a referência em litros, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar a quantidade correspondente às 3 xícaras que eu utilizei, correto? Então vamos lá. Eu trabalhei em um restaurante que a gente não utilizava essas medidas. A gente colocava a palma da mão aberta em cima da água e tinha uma marquinha na mão que um sushi man ia passando pro outro e variava da mão de quem fosse, que o arroz ficava prontinho e, meu, perfeito. Essa técnica eu vou estar ensinando no próximo vídeo para vocês, tá bom? Assim como um outro processo da gente estar fazendo o nosso chari, aí de uma maneira mais profissional, buscando a perfeição. Não que esse daqui não vai ficar bom, pessoal. Esse daqui vai surpreender muita gente. Beleza. 3 xícaras colocadas ali, certinho. Vamos colocar agora na nossa panela elétrica. Tá aqui a panelinha. Na hora de colocar na panela, pessoal, tenta se atentar, não deixar nenhum grão grudado em volta aqui, ó. Senão acaba queimando. E assim que colocar a panela dentro do compartimento dela, acerta todo o arroz aqui, tá? Deixa retinho. Então eu vou colocar. Coloquei aqui na nossa panela, tá? Acertei aqui certinho. Fechei ela. Abaixei aqui o nosso pino, o nosso botão. E liguei ela, pessoal. Agora, o que a gente vai observar aqui? Assim que o nosso arroz, a panelinha fizer tec e a panela vier para o modo aquecer, a gente vai aguardar 20 minutinhos antes de retirar e jogar o nosso vinagre, tá bom? Eu vou estar dando uma pausa no vídeo agora e assim que o arroz estiver pronto, já tiver descansado 20 minutos, eu vou ensinar o processo de como jogar o nosso vinagre ou o nosso su no nosso arroz e assim finalizar o processo do nosso chari, tá bom, pessoal?
Daqui a pouquinho eu tô voltando. Então vamos lá, pessoal. Voltamos aqui. Aqui nós temos o nosso arroz, tá? Aqui, como vocês podem ver, acabei de retirar ele da panela. Ele descansou 20 minutinhos ali. Agora a gente vai jogar o nosso vinagre, né? Lembrando aqui, ó, muito importante. Aqui eu tenho 3 xícaras, tá? De arroz cru, que a gente fez a medida antes de cozinhar ele. Para cada xícara de arroz, eu, Rodrigo, utilizo, e nessa receita que eu vou estar colocando 40 ml de vinagre ou molho sul no nosso para cada xícara de arroz. Ou seja, aqui eu tenho 120 ml, tá? Muito importante na hora de jogar é não jogar tudo de uma vez, tá? Procura sempre jogando em cima da nossa colherzinha, comumente chamada aí de chamuge, tá? Então vamos lá, a gente vai jogar, ó, e vamos gotejando o molho, o vinagre, por toda a superfície, tá? Joga um pouquinho, joga, vai jogando, joga nas laterais, tá? Para o molho poder pegar, o vinagre poder pegar em todos os grãos, tá? Incorporar certinho, não ficar nenhuma área aí sem o nosso vinagre. Vai jogando, sempre gotejando. Tá? Não adianta querer fazer com pressa. Pegar e virar tudo de uma vez. Não, vai ficar ruim. Beleza. Aqui, pessoal, como a minha panela, no caso, ela é uma panelinha nacional, ela já está, né, bastante usadinha, ele costuma não... Ele dá uma grudadinha, porém ele não queima, tá? Se fosse uma panela nova, uma panela japonesa, só da gente virar ela, o arroz já ia soltar. Mas aqui, eu tenho que vir delicadamente, só do lado aqui, ó. Dou uma descolada. Beleza. Descolei o arroz. Agora eu vou retirar ele. Ó, bem quente, tá? Originalmente, esse arroz, ele é temperado, é utilizado como se fosse a grosso modo dizendo, um recipiente de uma madeira própria, chamado hangiri. E nele a gente mistura o arroz e faz todo o processo de resfriamento do mesmo, tá bom? Aqui na hora de mexer, o importante, né, de misturar não é ir com tudo, tá, pessoal? Não é colocar a colher aqui como se estivesse colocando num prato de arroz e feijão. Não, vamos delicadamente. Vamos espalhando. Como se eu quisesse ir cortando, ó. Tá vendo? Vamos lá. Outro lado, ó. Uma observação importante é sempre utilizar, no caso se você estiver utilizando aqui uma Tupperware, como eu, um recipiente que nem esse, sempre utilizar o mesmo recipiente para o mesmo processo, tá? Porque é perigoso do arroz pegar gosto de alguma outra coisa. Então a gente sempre utiliza o mesmo
o mesmo recipiente para estar fazendo esse processo. Observa, vocês vão ver que vão ter como se fossem umas bolinhas de arroz. Suavemente a gente vai cortando as mesmas, tá? Depois de feito isso, a gente vai espalhar o nosso arroz, tá? De maneira uniforme. Para quê? Porque esse arroz aqui, ele precisa resfriar rápido, tá, pessoal? Então você não pode deixar um montinho, tal. Então vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Espalhei ele uniformemente em toda a nossa Tupperware. Agora o que a gente vai fazer para o mesmo não ressecar? A gente vai estender em cima dele um paninho com vinagre, tá? Aqui, ó, pode ser um Perfex, tá? Desde que ele esteja limpinho. Beleza. Coloquei aqui, pessoal. Agora, um outro processo muito importante. Pega o que você tiver aí, no caso, eu vou estar pegando meu abanadorzinho próprio para isso. Dê umas leves abanadas nele, tá? Não é para abanar até resfriar, mas sim dar uma abanadinha. Para quê? Para retirar esse primeiro vapor nele aqui, né? Esse calor que ainda está nele. Beleza. Feito isso, pessoal, o que é importante aqui? O importante é quando ele terminar o processo de resfriamento dele, a gente poder estar misturando ele novamente, mais ou menos umas 2 ou 3 vezes até. E para que esse processo? Porque aqui o arroz ele continua quente. Se vocês verificarem aí, colocarem a mão debaixo da Tupperware, o arroz vai estar quente ainda. Então se a gente deixar resfriar o arroz sem mexer mais nenhuma vez nele, o que vai acontecer? O arroz de baixo vai ficar bem mais cozido do que o arroz que está em cima. E aí não vai ficar bom, tá bom? Então, seguindo esse passo a passo, colocando esse paninho por cima, paninho sempre com vinagre, tá? Vocês vão ver que o arroz de vocês vai ficar top e vocês vão surpreender aí na casa de vocês ou aonde vocês forem fazer, tá bom, pessoal? Mais uma vez eu peço o seu like, tá? Peço que você compartilhe, divulgue, se inscreva no canal e ajude esse canal a crescer, tá? Uma outra observação muito importante, esse arroz, desde que acondicionado da maneira correta, ele dura tranquilamente 24 horas, tá? É assim, é sempre bom estar trabalhando com arroz fresquinho, tá fazendo de pouca quantidade, se for preciso faz mais, tá bom, pessoal? Porque não é um processo tão demorado assim. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.